As tarifas recíprocas da nova política comercial dos Estados Unidos começam a valer hoje para todos os países que impuserem taxas sobre produtos dos Estados Unidos. Nosso correspondente internacional, Luca Bassani, tem as informações. Luca, como vai funcionar essa nova medida do governo Trump? Olá, Fernando Capeza, a todos que nos acompanham. Hoje, segundo Donald Trump, é o Liberation Day, o dia da libertação, assim que ele colocou nas suas redes sociais para apelidar aquele anúncio que acontecerá logo mais em relação a todas essas tarifas que já são esperadas por todos os países do mundo, inclusive aqui na Europa. Donald Trump, que postergou algumas dessas tarifas a países vizinhos, como o Canadá e o México, e também disse que iria para uma negociação bilateral com tantas outras nações, disse que um pacote bastante robusto de tarifas será apresentado hoje e muitos agora se perguntam como ele funcionará. Alguns mais alarmistas que querem espalhar o caos, esperamos que eles estejam errados, falam sobre a possibilidade de aplicar tarifas irrestritas a todos os países de maneira conjunta. E aí bastaria com que cada uma dessas nações procurasse nos Estados Unidos para negociar e conseguir algum tipo de isenção ou desconto nas tarifas anunciadas. Outros acreditam que ele faça isso por blocos, ou seja, países que competem diretamente com produtos norte-americanos, aí o Brasil seria incluído, até mesmo a China, entre outras nações asiáticas, poderiam ser mais taxadas do que outras que não representam tamanha concorrência. Aqui na Europa a preocupação é grande, afinal a União Europeia e os Estados Unidos têm um comércio em quase $1 trilhão anuais, na faixa dos 970 bilhões de dólares anuais que são negociados, e os europeus têm superávit. Tudo aquilo que Donald Trump propõe é para zerar a balança, uma medida até um pouco mercantilista, se assim a gente pode dizer, no qual ele imagina que a economia é um cálculo que tem que terminar com o zero, né? Não pode ter nenhum dos países tendo vantagem, mas a gente sabe que não é bem assim quando olhamos o mundo globalizado e as cadeias de produção. Todavia, obviamente, considerando o peso que tem os Estados Unidos no comércio global, aquilo que eles compram e aquilo que eles vendem, qualquer anúncio desta magnitude, desta natureza, pode acabar influenciando em todos os outros mercados que estão preocupados como o dia amanhecerá amanhã na Ásia e também aqui na Europa, que tendem a ser os países mais afetados. Nós estaremos aqui de olho, como eu disse, por volta das 17 horas, horário de Brasília. Ele tende a fazer esse anúncio próximo ao Salão Oval, com uma série de ordens executivas que tendem a trazer um novo terremoto para o mundo econômico no dia de hoje. Muito obrigado, Luca Bassani, que está em Munique, ainda não anoiteceu, embora sejam aí 5 horas de fuso, mas ele já esteve aqui no Brasil, já está lá. Esse menino roda o mundo inteiro. Sérgio Zagarino, nas imagens eu vi que ele estava com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, que estava com ele enquanto ele assinava as ordens executivas, no Salão Oval da Casa Branca. Meu querido, já vi que o pessoal está hostil porque você falou que vai defender a postura do Laranjão. Que o Laranjão é o Trump. E o Rodolfo Maris já está aqui babando, jurando vingança. E, claro, Paulinho Loyola preparando para destilar seu veneno. Mas eu quero perguntar para você uma coisa. Estados Unidos sofreu um processo de desindustrialização crescente. Começou no início da década de 90 e perdurou até os dias de hoje. Detroit, o estado do Michigan, virou uma cidade fantasma. Era a joia da indústria automobilística mundial. Os Estados Unidos se inviabilizaram, invadidos pela doutrina woke e por leis excessivamente assistencialistas, posturas assistencialistas. Muito bem. E foi imprimindo dólar, achando que com isso conseguiria segurar a economia. Hoje a dívida está mais de 36 trilhões de dólares, um parque industrial desmobilizado, a dívida pública crescendo, déficits fiscais cada vez maiores e eles dando crédito fácil a partir de 2008 com a crise do subprime. O Trump está, na verdade, fazendo o que ele deve fazer, não? Ele está defendendo o país dele. Se nós ficamos batendo cabeça aqui e não nos entendemos, é crise política, é insegurança jurídica, é polarização, todo mundo se agredindo, se ofendendo, crime organizado crescendo. Está aí o exemplo, está cuidando do país dele. O que você tem a dizer a respeito disso? E aí eu pergunto,
Ele está fazendo o papel dele, o compromisso dele é com o eleitor americano, não é com o eleitor brasileiro. Ele está cuidando do país dele. E nós estávamos preparados para essa eventualidade? Quero te ouvir. Bom, Capes, você resumiu bem a questão da indústria. O Donald Trump, ele foi eleito com um discurso de resgatar a indústria norte-americana, resgatar o emprego do norte-americano. Então, as medidas econômicas que Donald Trump tem tomado a partir do momento que ele assume esse seu segundo mandato é nada mais, nada menos do que o que ele prometeu e fez com que ele fosse eleito. Não significa dizer que são as medidas econômicas melhores em termos de liberdade econômica para o Brasil ou para outros países do mundo. Significa dizer que são as medidas econômicas necessárias que os Estados Unidos devem tomar agora, neste momento, para resgatar o poderio econômico, principalmente de sua indústria. A partir desse momento, com o posicionamento de Donald Trump, ele mostra para o mundo que os Estados Unidos têm sim o protagonismo econômico mundial, que no cenário geopolítico os Estados Unidos devem ser respeitados. A figura de Donald Trump demonstra um presidente que tem pulso firme em suas decisões, um presidente que sim cumpre com suas promessas de campanha e um presidente que se demonstra ser um grande, gigante estadista. Afinal de contas, Donald Trump, Capes, a partir do momento que ele toma uma decisão dessa, ele quer resgatar o anseio do norte-americano, a cidadania do norte-americano. Tá de parabéns, irmão. Paulo Loyola. Meu irmão, eu pedi pra você fazer uma defesa, fazer uma declaração de amor. Então eu vou mudar de assunto, porque chega esse assunto virou um love story. Desculpa. Olha, vamos falar.